Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já chega dando aquele like, comente e aproveita para se inscrever. E bora comigo porque que tem muita coisa boa para tratar, inclusive uma notícia que tá agitando a galera. O Flamengo vive dias de expectativa máxima antes da decisão contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Depois da vitória por 2-1 no Maracanã, o rubro-negro leva vantagem para o jogo da volta, mas sabe que em La Plata o clima será de pressão total, tanto dentro de campo quanto nas arquibancadas. Felipe Luiz estuda alternativas para encarar esse cenário, e uma delas pode mexer diretamente no coração do ataque, a entrada de Bruno Henrique no time titular. A possibilidade vem sendo analisada com cuidado. Caso seja confirmada, Pedro seria sacado da equipe, o que representaria uma mudança significativa na estrutura ofensiva. A formação pensada por Felipe Luiz teria Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na defesa, De La Cruz ou Jorginho, Saúl e Arrascaeta no meio, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique formando a linha de ataque. Essa escalação traria muito mais velocidade pelos lados, algo considerado essencial para lidar com um jogo que promete ser físico, intenso e com muita pressão da torcida argentina. O Flamengo chega em La Plata sabendo que o empate já garante a classificação para a semifinal. O Estudiantes, por outro lado, precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar de forma direta. Se repetir o placar do Maracanã, a disputa vai para os pênaltis, o que só aumenta a tensão em torno da partida. E se o jogo em campo já promete ser quente, fora dele o clima não é diferente. A partida de ida no Maracanã foi cercada de polêmicas de arbitragem. O Flamengo se sentiu prejudicado pelas decisões do juiz Andrés Rojas e chegou a protestar formalmente junto à Conmebol. O resultado foi a revisão da suspensão automática de Gonzalo Plata, que havia sido expulso no segundo tempo. A liberação do equatoriano para atuar na volta adiciona ainda mais tempero ao confronto. Nos bastidores, a comissão técnica mantém um discurso de confiança e de imposição de estilo. Felipe Luiz relembrou a atuação contra o Internacional nas oitavas de final, quando o Flamengo conseguiu vencer tanto no Rio quanto fora de casa. Para o treinador, a mentalidade em La Plata deve ser a mesma, buscar o resultado positivo com agressividade, sem se contentar apenas em segurar a vantagem. Os jogadores também demonstram confiança. Emerson Royal destacou a postura firme do time no jogo de ida, ressaltando que esse espírito precisa ser repetido na Argentina. Já Rossi, embora tenha lamentado o gol sofrido no fim da partida no Maracanã, deixou claro que a missão é simples, jogar para vencer, sem dar margem para surpresas. O goleiro argentino foi direto ao afirmar que o Flamengo vai à Argentina com mentalidade vencedora. Caso confirme a classificação, o rubro-negro terá pela frente outro adversário argentino na semifinal. O Racing abriu vantagem sobre o Vélez ao vencer fora de casa e está perto de garantir a vaga, podendo ser o próximo obstáculo no caminho do Flamengo rumo ao sonho do tetracampeonato da Libertadores. Até lá, a grande dúvida que paira sobre a cabeça de Felipe Luiz segue sendo o ataque, a explosão de Bruno Henrique desde o início ou a presença de Pedro para segurar os zagueiros adversários. Essa é a principal incógnita que pode mudar o desenho da equipe na partida mais importante da temporada até agora. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Guilhermo Varela vive um capítulo especial de sua trajetória no Flamengo. O lateral uruguaio, que já esteve muito perto de encerrar sua passagem pelo clube ao término do contrato, mudou de ideia, ganhou um novo fôlego e assinou renovação até dezembro de 2027. Essa virada de rumo não aconteceu por acaso. O fator decisivo foi justamente a relação construída com Felipe Luiz desde a chegada do ex-lateral ao comando técnico rubro-negro. Antes, Varela cogitava seriamente seguir outro caminho, avaliando que talvez seu ciclo no Flamengo estivesse próximo do fim. Mas o apoio recebido nos bastidores transformou completamente a situação. Felipe Luiz se aproximou, conversou de forma direta, transmitiu confiança e mostrou ao uruguaio que ele teria espaço e importância dentro do projeto. Esse diálogo próximo, somado ao acolhimento constante, fez com que Varela se sentisse valorizado e repensasse a decisão. Dentro de campo, essa confiança rapidamente se traduziu em novas oportunidades.
O lateral foi testado em funções diferentes, incluindo a posição de volante, algo que surpreendeu torcedores e até mesmo seus colegas de elenco. Em tom descontraído, o próprio jogador chegou a admitir que talvez não tivesse a mesma perfeição dos especialistas da posição, mas garantiu que entregaria dedicação e intensidade máxima. Essa disposição conquistou elogios da comissão técnica e fortaleceu ainda mais sua imagem como um atleta versátil e comprometido. Essa versatilidade passou a ser vista como um dos grandes diferenciais de Varela. Além de atuar na lateral direita, posição de origem, o uruguaio já desempenhou papel pelo lado esquerdo e agora também no meio-campo, o que amplia muito seu valor dentro do elenco. Em um calendário pesado como o do Flamengo, ter um jogador capaz de cumprir diferentes funções com qualidade se torna uma arma importante. Não à toa, essa característica foi fundamental para consolidar a decisão de mantê-lo por mais tempo no clube. A diretoria, ao lado de Felipe Luiz, enxergou no jogador não apenas um reforço técnico, mas também alguém que agrega no aspecto coletivo e no ambiente do grupo. A renovação até 2027, portanto, representa mais do que a simples extensão de contrato, simboliza a confiança em um atleta que mostrou ser capaz de se reinventar e se adaptar a diferentes necessidades do time. Em entrevistas recentes, Varela reforçou o carinho que sente pelo Flamengo e a motivação em defender a camisa rubro-negra. Ele falou da concorrência com Wesley e agora também com Emerson Royal, ressaltando que encara essa disputa como algo saudável e benéfico para todos. Para ele, a cobrança da torcida, que nunca deixa de existir, funciona como combustível para seguir evoluindo e entregar cada vez mais em campo. Fora das quatro linhas, o uruguaio também se mostra cada vez mais adaptado ao Rio de Janeiro. Apaixonado por carros antigos, herdou do pai essa paixão e já circula com um Volkswagen Gol GT personalizado nas cores rubro-negras, arrancando sorrisos da nação quando aparece em eventos ou arredores do clube. Além disso, ele fala com orgulho da filha Milena, nascida no Brasil, e compartilha a alegria de viver a experiência da paternidade longe do Uruguai, mas totalmente integrado à cultura carioca. Com um novo vínculo assinado, Varela deixa para trás as dúvidas e passa a projetar um futuro sólido no Flamengo. O que antes parecia um fim de ciclo se transformou em uma oportunidade de continuidade e crescimento. A confiança de Felipe Luiz foi determinante para essa reviravolta, e hoje o uruguaio assume papel de referência dentro do elenco, pronto para contribuir não apenas como lateral, mas como um jogador polivalente plenamente identificado com o clube e com a torcida. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive um momento de estabilidade e confiança no gol, algo que durante muito tempo foi motivo de debate entre torcedores e imprensa. Desde que Agustín Rossi assumiu a titularidade em 2023, a posição, que já foi cercada de dúvidas, passou a transmitir segurança. O goleiro argentino conquistou espaço rapidamente, com atuações consistentes, defesas importantes e uma postura firme dentro da área. Hoje, ele é visto não apenas como um titular absoluto, mas como uma peça fundamental no esquema defensivo da equipe comandada por Felipe Luiz. Rossi conseguiu algo que poucos jogadores conseguem em tão pouco tempo, cair nas graças da torcida rubro-negra. A cada jogo no Maracanã, é comum ouvir a arquibancada vibrando com suas defesas e gritando seu nome. Essa identificação não veio por acaso. O goleiro demonstra frieza em momentos decisivos, transmite confiança aos companheiros, e mesmo em partidas complicadas, raramente deixa de ser um ponto de segurança para o time. Essa regularidade foi decisiva para consolidar sua posição como titular absoluto. Internamente, o trabalho de Rossi também recebe elogios constantes. A diretoria enxerga nele um líder silencioso, alguém que fala pouco, mas que se impõe com atitudes. Os números ajudam a sustentar essa imagem. Desde que chegou, o goleiro soma defesas em momentos cruciais, contribuiu diretamente em campanhas sólidas na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e em finais de Copa. A comissão técnica valoriza essa estabilidade, ressaltando que Rossi consegue manter o mesmo nível de concentração em jogos grandes e em partidas aparentemente mais simples. Felipe Luiz, que desde que assumiu o comando técnico tem dado grande ênfase ao equilíbrio defensivo, não esconde sua satisfação em contar com um goleiro tão confiável.
Para o treinador, a segurança no gol é o ponto de partida para que o time consiga jogar com a bola no pé, propor o jogo e se expor menos a riscos desnecessários. Rossi, nesse sentido, encaixou-se perfeitamente no estilo de jogo que o Flamengo vem tentando consolidar. Mas se Rossi conquistou seu espaço e vive um momento de confiança, isso não significa que o clube esteja totalmente tranquilo em relação ao futuro da posição. O futebol moderno exige elencos robustos, com mais de uma opção de alto nível em cada setor, e no gol não pode ser diferente. O calendário apertado, que inclui viagens longas, jogos decisivos em sequência e risco constante de lesões ou suspensões, mostra que contar com apenas um goleiro confiável pode ser arriscado demais para um clube do tamanho do Flamengo. A diretoria sabe que Rossi não pode carregar sozinho a responsabilidade de toda uma temporada. Por isso, existe o entendimento de que é preciso trazer outro goleiro de peso, alguém que chegue para disputar posição de igual para igual, gerando competitividade interna e elevando ainda mais o nível do elenco. Não se trata de desconfiança em relação ao argentino, mas de uma visão estratégica. Grandes títulos, como Libertadores e Mundial, exigem um elenco com alternativas fortes em todas as posições. Essa necessidade ficou ainda mais evidente depois da saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro, no final de 2025. O jovem vinha sendo o principal reserva de Rossi, mas com sua transferência, o Flamengo perdeu uma peça importante para compor o elenco. A ausência de um segundo goleiro confiável deixa a diretoria em alerta, sabendo que o time não pode correr riscos desnecessários em uma temporada tão exigente. A própria torcida entende essa necessidade. Embora admire e confie em Rossi, parte significativa da nação rubro-negra pede constantemente a contratação de outro goleiro que possa disputar a posição. Esse tipo de cobrança tem sido frequente nas redes sociais, em programas esportivos e até mesmo nas arquibancadas, sempre com a ideia de que um clube com a grandeza do Flamengo precisa estar preparado para qualquer imprevisto. Diante desse cenário, a busca por um nome forte para o gol passa a ser um dos pontos estratégicos no planejamento do Departamento de Futebol para 2026. A ideia é simples, manter Rossi como peça central do projeto, mas trazer outro goleiro de peso para compor o elenco, aumentar a competitividade e garantir que o clube esteja blindado contra qualquer problema inesperado. É exatamente nesse contexto que surge a discussão sobre possíveis reforços para a posição. O Flamengo, atento ao mercado, não descarta nenhuma alternativa e já começa a monitorar situações que possam se transformar em oportunidades. E é justamente nesse ponto que entra a especulação mais recente, envolvendo um nome que, apesar de ainda estar no exterior, desperta grande interesse e pode vir a ser um reforço de impacto para o gol rubro-negro. O Flamengo acompanha com atenção cada passo da situação de Bento no Al-Nassr e já pensa na possibilidade de tentar a contratação do goleiro em 2026. O jogador, que chegou ao clube saudita em 2024 em uma negociação milionária, avaliada em cerca de 107 milhões de reais, não conseguiu manter a titularidade absoluta e passou a viver um período de instabilidade. Esse cenário, naturalmente, desperta olhares atentos no mercado e abre espaço para especulações sobre uma eventual volta do atleta ao futebol brasileiro. Nos últimos meses, Bento chegou a ficar no banco de reservas em amistosos, perdendo a posição para Navaf Al-Akidi, que é goleiro titular da seleção da Arábia Saudita. A decisão do técnico Jorge Jesus gerou repercussão na imprensa local, que começou a levantar a possibilidade de o clube contratar um novo arqueiro. Caso isso se confirme, a tendência é de que o espaço de Bento fique ainda mais reduzido, alimentando conversas sobre uma possível saída. Apesar disso, pessoas próximas ao jogador afirmam que esse rodízio já estava programado e que não existe nenhum tipo de atrito interno entre o goleiro e a comissão técnica. Mesmo com essas explicações, a verdade é que o momento de Bento já não transmite a mesma segurança de antes. E quando um jogador do porte dele entra em situação de dúvida, é natural que grandes clubes se movimentem. No Brasil, o Flamengo é quem mais observa esse desenrolar. Para o rubro-negro, a posição de goleiro é vista como estratégica e prioridade dentro da montagem do elenco, principalmente depois da saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro no fim de 2025. A ideia da diretoria não é apenas trazer um substituto, mas elevar o nível de competitividade interna. Hoje, Agustin Rossi é dono da posição desde 2023, vem acumulando boas atuações e negocia sua permanência até 2028. Mesmo assim,
O clube entende que ter apenas um goleiro de confiança pode ser arriscado diante de um calendário tão pesado, que envolve competições nacionais e internacionais ao mesmo tempo. Um nome como Bento, acostumado a grandes desafios, seria importante para garantir segurança em todos os cenários, além de criar uma disputa saudável que elevaria o patamar do setor. O grande desafio, entretanto, é o financeiro. O Al Nassr investiu pesado na contratação e, obviamente, não pretende liberar o jogador por valores baixos. Além disso, Bento tem um salário extremamente elevado, cerca de 2.900.000 reais mensais. Esse patamar está muito distante da realidade do futebol brasileiro, mesmo em clubes de grande porte como o Flamengo. Para que a negociação aconteça, seria necessário não apenas um esforço enorme do clube, mas também uma vontade do próprio atleta em reduzir seus ganhos de forma significativa. Ainda assim, a possibilidade não é descartada. O Flamengo tem consciência das dificuldades, mas mantém um monitoramento próximo, analisando cada movimento que acontece na Arábia Saudita. Caso o cenário mude e o Al Nassr decida abrir mão do goleiro, ou caso Bento manifeste claramente o desejo de retornar ao Brasil, o rubro-negro pode sim tentar avançar. Até esse momento, a prioridade segue sendo a renovação contratual de Rossi, garantindo estabilidade imediata, enquanto o departamento de futebol trabalha em paralelo no mapeamento do mercado para 2026. Esse mapeamento inclui observar outros goleiros em atividade no Brasil e no exterior, avaliando custos, idades e condições contratuais. A ideia é não ficar dependente de apenas uma opção e, ao mesmo tempo, se manter preparado para agir rapidamente se aparecer uma oportunidade de mercado. No caso de Bento, por exemplo, o investimento seria pesado, mas a diretoria entende que um goleiro desse nível poderia impactar diretamente no rendimento do time em competições decisivas. O que fica claro é que o Flamengo já planeja o futuro com bastante cuidado. O clube quer chegar a 2026 com um elenco forte, competitivo e com segurança em todas as posições. Se Bento vai ou não vestir a camisa rubro-negra ainda é incerto, mas o simples fato de estar no radar já mostra a ambição e a visão estratégica da diretoria. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.